Com esse trocadilho barato é que a gente vai iniciar o vídeo de hoje. Dias perdidos. Sim, dias em referência a Luiz Dias, que deitou para cima da seleção brasileira. 2 gols, uma vitória por 2-1, em um roteiro que torna as coisas ainda mais especiais depois do sequestro do seu pai, que foi resgatado, e no jogo em sequência com a sua seleção no seu país, fazer 2 gols contra uma seleção brasileira, 2 gols decisivos para uma vitória e um roteiro fantástico para o Luiz Dias. E dias perdidos, porque essa é a sensação que eu tenho desse início do Fernando Diniz na seleção brasileira. Tanto dessa segunda convocação dele quanto da primeira, e os seus 3 primeiros jogos, na minha visão, foram um total de dias perdidos. Porque o que eu vejo ainda é um Diniz que não conseguiu colocar o que ele entende de futebol na seleção brasileira, o que ele espera de futebol. Isso é compreensível de se entender. Foram poucos dias juntos, são 2 convocações apenas, e em um período de treinamento que é raro, que é curto, que é pouco tempo. Modelos de jogo como o do Fernando Diniz, eu acho que demandam ainda mais tempo para que sejam compreendidos pelos atletas, e não só pela compreensão dos atletas, mas para o próprio funcionamento desses modelos é necessário tempo. E tempo é justamente o que você não tem como treinador de uma seleção. São encontros mensais, às vezes de 2 em 2 meses, às vezes mais do que isso, como foi o caso do Diniz, 1 mês e pouco de distância, para encontros de 2 jogos, para treinamentos que começam 4, 5 dias antes do jogo. Tem o treinamento entre um jogo e outro e depois todo mundo para os seus clubes. O Diniz, inclusive, volta para o dele, o que já é uma bagunça que a gente já comentou aqui no canal, que para mim é surreal que esteja acontecendo. Mas tá lá, o Diniz também volta para o clube dele, inclusive, para pegar um Mundial daqui a algumas semanas. Tirando todo esse roteiro, o fato é que, por mais que todos esses ruídos estejam por fora, falta de tempo, um trabalho do Diniz que está dividido, uma variação, uma mudança de jogadores e toda essa reformulação, por fora de todo esse ruído, o fato, o que está sendo entregue, é um Diniz que não consegue colocar em campo o que ele entende de futebol. Essa foi a visão básica desses 3 primeiros jogos. 2 resultados negativos contra o Uruguai na última data FIFA e agora contra a Colômbia, e no quais ele experimentou modelos táticos diferentes. Na primeira convocação com o Neymar Júnior ainda disponível, sem ter se lesionado, que se lesionou naquela data FIFA inclusive, com o Neymar por dentro ali ocupando a faixa de ataque, um modelo de jogo que tinha mais força no meio campo, com mais jogadores ocupando aquele espaço, e agora para a nova data FIFA, aposta nos 4 jogadores de frente, num 4-2-3-1, com o ataque Vini, Rafinha, Rodrigo como um 10 e Martinelli à frente. Muita troca de posição, que é algo que é natural para o Diniz, para o esquema de jogo do Diniz, mas que por mais que tenha tido 5 minutos de excelência, foram só 5 minutos. E depois se mostrou um time perdido em campo. Uma Colômbia que, tirando os 10 primeiros minutos de jogo, foi superior no Brasil o restante da partida inteira. Foi um time que se encontrou mais, que teve mais chances criadas, foram 21 finalizações, que teve mais presença no meio campo, e o Rames encontrar espaço num frágil meio campo brasileiro, com 2 apenas, com o Bruno Guimarães e com o André sobrecarregados. Uma Colômbia que conseguiu tomar a posse de bola para si, escapar pouco a pouco daquela pressão inicial da seleção brasileira, da pressão para a recuperação da bola no campo do adversário, que é característica do Diniz, mas que o time não conseguiu ter perna para acompanhar e nem conseguiu encaixar isso muito bem. Foram os 10 primeiros minutos, depois disso se esvaiu a pressão alta da seleção brasileira, e a Colômbia foi encontrando espaço, foi dominando o meio, foi tendo a superioridade numérica no meio campo, que era nítida, porque o Brasil só com o André e com o Bruno Guimarães ali começou a sofrer. As opções ofensivas eram mais encontradas pela Colômbia, e de quebra a lesão do Vinícius Júnior ainda no primeiro tempo. Aquilo também eu acho que faz o resultado começar a desandar para a seleção. Era um jogador que começou bem, começou inclusive dando assistência para o Martinelli no gol da seleção. Um cara que, como o Vinícius Júnior, no nível de futebol que ele apresenta hoje, de top 10 melhores do mundo, para mim, na última temporada, top 4, um cara que faz a defesa adversária se incomodar. Sem o Vini, aquilo já mudava de figura com a entrada do João Pedro, que é um garoto de 22 anos que está no Brighton, ok, faz boa temporada, tem uma passagem interessante nesse início de Premier League, início de carreira, mas é o João Pedro. Em comparação ao Vinícius Júnior, é nada, basicamente.
E aquilo facilitava o trabalho do sistema defensivo colombiano e que foi tendo cada vez menos pouco preocupação, porque o único que funcionava ofensivamente era o Rodrigo, que inclusive vem a substituição do Fernando Diniz no segundo tempo para serem a gota d'água. O Rodrigo era o jogador mais criativo ofensivamente, o que mais conseguia criar chances, o que mais se diferenciava da marcação, que encontrava opções de passe. Ele é sacado para a entrada do Paulinho e o time vira inofensivo praticamente. Muita troca de posição, esse jogo do Diniz que é característico, os jogadores que não mantêm a posição. Quando ele funciona, a gente pode considerar, por exemplo, o Fluminense, esse jogo aposicional, com muita variação de posição, perfeito, mas ele precisa de tempo para funcionar. Quando não, ele te deixa extremamente frágil. O meio campo despovoado, um ataque que variava muito, mas ninguém encaixava a marcação, um sistema defensivo super exposto e sem qualidade, porque para pensar que décadas atrás a gente tinha Cafu e Roberto Carlos e hoje a gente viu Emerson Royal e Renan Lodge, o que a gente tem visto há algum tempo é drástico na cabeça de um brasileiro. A lateral, assim, bizarro, o baixo nível da atuação de Renan Lodge e principalmente do Emerson Royal, uma defesa extremamente frágil, que cedia muito espaço para a seleção colombiana. Os dois gols do Luiz Dias, bolas na área, o Luiz Dias que nem alto é, conseguindo cabecear, indo para cima dos laterais, encontrando espaço, boas finalizações de cabeça. E depois o PP entra no lateral esquerdo, o PP que poucas vezes jogou no Porto como lateral direito, o que para mim já é um erro. O PP nunca vi essa característica defensiva do PP. Gostaria até de parar para assistir ele no Porto fazendo essa função na lateral, mas não cheguei a ter a oportunidade ainda. E ele vai para a lateral esquerda, mostrando um Diniz assim, que mexeu muito mal, perdido entre as suas ideias e que nada funcionou. Desde a primeira data FIFA até agora o Diniz nada funcionou. Ele não conseguiu colocar o esquema dele, ele perde o Neymar, ele perde o Vinícius Júnior agora, que pelo teor da lesão, como ele sai, como ele pede para sair, acho difícil que jogue contra a seleção argentina, e isso que se o Real Madrid não pedir já para ele voltar imediatamente. E de quebra ele tem agora a Argentina no Maracanã. Um time que é o atual campeão do mundo, que perde para o Uruguai, mas que tem a presença de Lionel Messi. Um time que é extremamente consciente taticamente naquele modelo do Scaloni, que consegue jogar fechado e que conta com os picos da individualidade no ataque, mas que é muito bem defensivo e que tem uma consciência tática que o Diniz deixou perder na seleção brasileira. Aguardemos, mas eu acho que vai voltar a perder. E se 2 derrotas seguidas já é o recorde histórico da seleção brasileira a nível de eliminatórias, nunca havia perdido 2 seguidas, se preparem para perder 3. Porque é o que deve acontecer no Maracanã, na próxima terça-feira. Deixem nos seus comentários o que vocês acharam dessa atuação da seleção. Aguardemos por melhoras, mas até então o trabalho está deixando a desejar. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal se você chegou por aqui agora. Valeu, até o próximo, tchau.